Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Vozes Negras, com Fernanda Bastos, Luiz Maurício Azevedo, José Faleiro, Natália Protásio, Paulo Scott e Jefferson Tenório. Canja musical, Pamela Amaro. Olá, rádio ouvintes, telespecs, tudo bem? Estamos aí, né? Continuamos na quarentena, obviamente, o país segue na mesma, e hoje a gente vai ter um sarau diferente, com muitas participações, com muitas vozes negras. Professor Fischer, diga lá. Tudo bem? Estamos aí. Esse mundo esquisito que a gente está vivendo, né? E agora, essa semana, faz só uma semana do assassinato do George Floyd, da morte medonha daquele menino lá no Recife, né? Enfim, bate um rosário de horrores aí, especialmente contra pessoas negras. E é isso, né? A gente, enfim, volta e meia a gente fala no sarau, tem como tema isso, a literatura feita por afrodescendentes e tal. Mas agora é um momento assim mais dramático, né? Que está todo mundo prestando atenção nisso e com toda a razão, né? Nós três brancos aqui estamos olhando para essa coisa com muito conforto, porque, enfim, sempre que a gente vê esses caras falando, né? Me lembro muito de um texto do Jefferson Tenório, uma vez que ele contou, ele, professor, indo levar o filho dele no colégio, ele também é professor, mas indo levar o filho dele no colégio, aí ele conta que ele tomou um atraque de um brigadiano, porque ele era negro, não tinha nada, assim, atitude suspeita, não, lugar não sei o que, não, assim, no meio da rua, num dia de sol, quer dizer, o tipo da coisa que nós três aqui nunca sofremos e provavelmente nunca vamos sofrer, entendeu? A não ser, enfim, em circunstâncias absurdas, né? Então essa violência cotidiana contra os negros é que eu acho o diferencial, assim, o que divide a conversa, né? Para além de todo o resto de opressão social e tal. Mas é isso, então, estamos aí nos juntando nessa conversa a partir do nosso modestíssimo ponto de vista aqui. É forte isso. Diego, diz como é que vai. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos ao Sarau Elétrico. Estamos aí, estou na mesma, assim, eu me lembro muito de uma vez que eu vi, acho que foi uma postagem Twitter, alguma coisa assim, enfim, todas as redes sociais são a mesma agora, porque todo mundo compartilha em todas as redes, né? Mas uma postagem do Paulo Scott falando uma coisa que me tocou muito, porque ele dizia o quanto as pessoas negras não tinham o direito de andar mal arrumadas na rua, justamente pelo fato de que se tu andar chinelão, né? E isso me tocou muito, porque eu sempre tô meio, camisa meio esculhambada, roupa furada e tudo mais. Eu nunca tinha enxergado essa possibilidade, inclusive, de assim, como é legal de afrontar as coisas, tá meio ir no supermercado chulepento, assim, como também é uma posição de privilégio, né? Porque aquilo me, né? Enfim. E é isso, acho que a gente tem aí para aprender com essas coisas também, com esses depoimentos, aprender a se entender, né? E a entender, eu acho que é o mais difícil sempre entender os privilégios que são meio transparentes para quem está meio que na nossa condição, assim, na nossa posição. Eu vi uma postagem também que me chamou muito a atenção, assim, eu não sei quem é a mulher, é uma americana, num ambiente de sala de aula, assim, não era uma palestra, era um ambiente menor e ela estava falando no lugar assim, do professor, vários alunos e tal. E ela disse assim, eu queria que se levantasse aqui quem gostaria de ser tratado como os negros são tratados. Todos eram brancos, né? Ninguém se levantou. E ela fez uma ironia, assim, tipo, não, acho que vocês não entenderam, eu vou repetir a questão. Eu gostaria que levantasse quem aqui gostaria de ser tratado como os negros são tratados nesse país. E ela aí deu o checkmate, né? Isso é a prova de que
todos nós sabemos como os negros são tratados, porque ninguém quer ser tratado assim. A Djamila Ribeiro, ela é eu não sei direito se é sociologia, filosofia, enfim, ela é do meio acadêmico, feminista, negra. Eu vi ela falando aqui na Feira do Livro, e ela contou que quando ela fez o mestrado ou o doutorado fora, e que a primeira vez que ela entrou num supermercado lá, é que ela se deu conta de que ninguém olhou para ela, que ninguém ficou acompanhando. Ela foi a primeira vez na vida dela, uma mulher negra, adulta, que ela entrou no supermercado e não ficou sendo vigiada por alguém, porque toda vez que um negro entra é o que acontece, né? A gente sabe disso e a gente realmente tem que aprender a intervir de alguma maneira nisso. A gente não pode aceitar isso, mas eu também não sei como se faz isso num país que naturalizou e hoje as pessoas não... As mortes já não causam, né? Todo dia morre gente. Precisou o George Floyd, aquele ser assassinado por um policial, para a gente ver esse levante, né, nos Estados Unidos, na Europa, em muitos lugares na Europa, né? E mesmo aqui, quer dizer, a gente não tinha feito isso quando o Amarildo foi assassinado, não. Enfim, né? É isso. Enfim, é o tal do racismo estrutural, né? Que o Anderson França e todos os negros que são militantes dessa causa tanto falam. Mas vamos começar então, nós temos uma série de convidados hoje e eu gostaria de começar com o José Faleiro e eu gostaria que o Fischer apresentasse o Faleiro. Faleiro é uma grande figura, é um cara que eu conheci no ano passado por causa de um livro dele chamado Vila Sapo, que ano passado, acho que foi ano passado, um livro de contos assim, absolutamente impressionante, com um domínio de linguagem sensacional, assim, tanto funcionando no jargão popular, assim, de jovem, de periferia, quanto escrevendo em português culto, super refinado, com um domínio de ritmo narrativo sensacional e tal. Enfim, aí li o livro, fiquei fascinado, daí que eu fiquei, quer dizer, o cara que me deu o livro, o Joselito Zala, meu querido colega lá do Colégio de Aplicação, me disse que ele era aluno do EJA, lá no Aplicação. E aí, em função disso, acabei conhecendo depois o Faleiro. Bom, e aí no fim do ano nós começamos a revista Parênteses, não esqueça, assinem a revista Parênteses, matinaljornalismo.com.br, R$10.000 por mês. E aí eu convidei ele para escrever, e aí ele tem escrito uma crônica por semana lá. Pô, é um prazer enorme assim, ter conhecido ele. É um cara de grande valor em todos os sentidos, mas assim, no que nos interessa aqui é um escritor de primeira qualidade. Um cara realmente muito bom. Ele vai lançar um romance pela Todavia, né? Eu vi o Marcos fez um post. Isso, a Todavia leu, começou lendo ele na Parênteses, viu? Preste atenção na Parênteses. E aí o Faleiro, na verdade, é o único escritor fixo da Parênteses. É um cara que escreve todas as vezes, desde o primeiro número até agora. Nós estamos chegando no número 30 já. É isso, uma grande figurinha. Um camarada genial, assim, muita gente boa. Convivi com ele, tenho convivido com ele. É isso aí. Então vamos ver e ouvir o Faleiro. Salve Fischer, salve Kátia, salve Diego, pessoal aí de Sarau Elétrico. Queria agradecer aí pelo convite, né, para fazer essa leitura. Eu vou ler aqui um texto duro, né, mas eu acho que traz uma reflexão importante aí. É o texto Da Paz, do Marcelino Freire, né? Vamos lá. Eu não sou da paz. Não sou mesmo, não. Não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não senhor. Não solto bomba nenhuma, não senhor. Não venha me pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão. Nada a ver. Vou não. Não vou fazer essa cara chapada. Não vou rezar. Eu é que não vou tomar praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Pra onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Você viu lá? Aquela atriz no trio elétrico, aquele ator? Não vou não. Se quiser vai você, caralho. Eu é que não vou derramar uma lágrima. A paz é muito certinha. Tadinha.
A paz tem hora marcada. E vem governador participar, prefeito, senador e até jogador. Vou não, não vou. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje? Arroz e feijão, sem contar a costura. Meu juízo não tá bom. A paz me deixa doente. Sabe como é que é? Sem disposição. Sinto muito, sinto. A paz não vai estragar meu domingo. A paz nunca vem aqui, no pedaço. Reparou? Ela fica lá, ó. Lá no Bonfim. Tá vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente. A paz é muito chata. A paz é uma bosta. A paz não fede nem cheira. A paz parece brincadeira. A paz é coisa de criança. Tá aí uma coisa que eu não gosto. Esperança. A paz é muito falsa. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora aqui no meu tanque. A paz é muito branca. A paz é pálida. A paz precisa de sangue. Já disse, não quero, não vou a nenhum passeio, nenhuma passeata, não saio, não movo uma palha, nem morta. Nem que a paz venha aqui bater na minha porta, eu não abro, eu não deixo ela entrar. A paz está proibida. Proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Agora é que a cidade se organiza. Para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar nesse inferno eu já rezo, amém. Eu é que não vou acompanhar a dor de ninguém, não vou, quer saber? Eles é que se lasquem. É, eles que caminham a tarde inteira, porque eu cansei. Eu não tenho mais paciência. A paz parece que tá rindo de mim. Reparou? Com todos os seus terços, nervos, dentes. Reparou? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Quem vai ressuscitar o meu filho? Joaquim. Eu é que não vou levar foto do menino lá embaixo. Ficar esfregando na avenida a minha ferida. Marchar eu não vou. Muito menos do lado de polícia. Toda vez que eu vejo a foto do Joaquim dá uma saudade, sabe? Um nó. Uma dor na vista. Um cisco no peito sem fim. Uma dor. Dor. Ah, que a minha vontade é de sair gritando, urrando, soltando tiro, eu juro, meu Jesus, matando todo mundo. Todo mundo eu matava, pode ter certeza. Mas a paz é que é culpada. A paz é que não deixa. É isso aí. É. Um texto foda, texto duro, mas eu acho que traduz bem o sentimento de muita gente. Aí então, José Faleiro, uma leitura emocionante, emocionada, texto do Marcelino Freire. Isso aí, vai lá, professor. E o Marcelino também não é mole, né? Porque, porra, ele sabe fazer um texto dramático no sentido de ser um texto para ser lido, assim, né? Vou ler aqui o primeiro texto que o Faleiro publicou na revista, lá na Parêntese, no primeiro número, né, que saiu, sei lá, em novembro agora. E é uma história pessoal dele, se chama Assalariados. Diz assim: Pedra Bonita, condomínio da Zona Sul de Porto Alegre, onde o apartamento mais barato é 1 milhão. Ajudante de gesseiro, lá estava eu ajudando o Michel e o Matheus. Ajudando a fazer um forro, ajudando a levar a vida. Correr atrás do ouro com os manos que tu te criou tem seu valor. Quem sabe, sabe. Nem se compara a entrar numa empresa grande e construir amizade do nada com um bando de colega desconhecido. Gente de bem, família tradicional, brancos que nem papel, bem alimentados, pele saudável, mãos macias, donos do mundo, donos da porra toda, donos do forro que a gente estava fazendo. O pai era rato graúdo, alto cargo da Polícia Civil. Até pediu o nosso RG e pesquisou os nossos antecedentes criminais antes de decidir se a gente era digno de entrar no apartamento dele para trabalhar. A esposa conseguia ser ainda mais indigesta. Reclamava da sujeira a cada 5 minutos e a cada 10 reclamava da demora para o serviço ficar pronto. O filho era um bicho preguiça. Toda vez que eu via aquele guri, parecia que tinha recém-acordado. Andava de arrasto. Acho que nunca lavou um copo na vida. E acho que nunca vai lavar. Uma história absurda. A mulher estava tentando conseguir alguns benefícios para o guri dela na faculdade. Teve algumas conversas acaloradas por telefone com algum funcionário de lá. Pelo que eu entendi, o problema passava por comprovação de baixa renda. Não sei o que ela estava fazendo
tentando garantir para o filhote dela, mas para conseguir o que ela queria, precisava comprovar de algum jeito que a família era pobre. E não deve ser fácil de fazer isso morando num apartamento de 1 milhão. E uma dessas, a mulher desligou o telefone e foi conversar com o marido indignado. Que raiva dessa gente, esses assalariados. Amanhã eu vou lá conversar bem de pertinho com eles, e aí eu quero ver. Ora, onde já se viu esses assalariados? O marido concordava. É um absurdo mesmo. Eu gostaria que houvesse algum recurso gráfico que me permitisse expressar aqui nesse texto toda a repugnância que aquela mulher colocava na voz quando dizia assalariados. Esses assalariados. Ela dizia assalariados com a mesma careta de nojo que a gente faz para explicar que pisou na merda. Até hoje a gente brinca com isso, eu e os guri. Quando um de nós faz algo reprovável, a gente diz, tinha que ser esse assalariado. Mas apesar do nosso bom humor no trato com esse tipo de coisa, a gente tem sim consciência do que aquele episódio representou e também da tragédia de o mundo ser como por enquanto é. A gente sabe, a quebrada sabe. Vivemos tempos sombrios e o povo parece que perdeu a capacidade de se enxergar no espelho no meio de tanta escuridão. Parece que perdemos a capacidade de perceber as coisas mais óbvias. Nossos interesses nunca serão defendidos por aqueles que não experimentaram as nossas dores. Mas eu boto fé. No momento certo, na hora que o bicho pegar, todos vão lembrar direitinho quem é que tem as mãos calejadas e quem é que peidou dormindo a vida inteira. Ei, pé de break, vai pensando que tá bom. Todo mundo vai ouvir, todo mundo vai saber. Um tempo, quando eu contei essa história da Dalva, eu perguntei, será que a mulher não ficou com vergonha de dizer assalariados daquele jeito, com aquele nojo, sendo que tinha 3 assalariados ali trabalhando no apartamento dela e ouvindo tudo? Ou será que ela falou de propósito para nos humilhar? A resposta da Dalva, como sempre, não podia ser mais lúcida. Não, vocês não importavam para ela, eram invisíveis. Foi como se vocês não estivessem ali. Aí. José Faleiro. Esse aqui é inédito ainda em livro, mas vai sair em livro daqui a pouco também. Beleza. Bom, vamos chamar então nossa segunda convidada. Aliás, a Fernanda Bastos é uma das responsáveis pela editora Figura de Linguagem, que foi a segunda editora do Faleiro, não é isso? O livro, o Vila Sapo, saiu depois, né, pela Figura de Linguagem. Então, vamos ver e ouvir Fernanda Bastos. Olá, Kátia, Diego, professor Fischer. Que bom estar aqui conversando com vocês no Sarau mais uma vez, né? Apesar desse formato virtual, é uma forma da gente estar junto aí. Eu também sempre acompanho o Sarau, tô gostando muito da gente poder continuar ouvindo aí, tanto vocês quanto os convidados e as convidadas, que são sempre pessoas ótimas aí, que fazem a gente refletir e querer ler mais, né? E tô feliz também de estar nesse dia, né, com tanta gente que é representativa e que tem um talento tão incrível. Então agradeço esse convite e queria começar, né, indo para a leitura propriamente dita, falando da pesquisa da professora Ana Flávia Magalhães Pinto, né, que vai abordar essa imprensa negra no Brasil do século XIX, é justamente uma das obras dela, vai ter esse título, né? E nesse apanhado todo, nesses achados que ela faz a respeito da mobilização e desse protesto, né? Desse engajamento do povo negro nesse período de pós-abolição, ela vai centrar, sobretudo, né, a sua pesquisa sobre o papel daqueles sujeitos que atuaram na imprensa, né, como a gente pode chamar também de intelectuais. Então são aqueles sujeitos que estão envolvidos com o material opinativo, né, na imprensa, também com a literatura. E aí é muito interessante ver como há um apagamento, né, nessa historiografia pelo que a gente aprende na escola, mesmo muitas vezes, no meu caso, né, no curso de jornalismo, de letras, eu praticamente não tive essa história, né, e ela é muito importante e conta realmente muito do que explica a gente ter chegado até aqui dessa forma, né, sobretudo esse apagamento. Então, a Ana Flávia, a professora Ana Flávia, tem outras obras publicadas, né, artigos também que podem ser buscados, mas eu queria trazer um trechinho aqui que fala sobretudo do jornal O Exemplo e aqui da situação em Porto Alegre. Eu começo lendo aqui
Diz a professora Ana Flávia, então. Quanto às particularidades de Porto Alegre, eram abundantes os casos noticiados pelo exemplo em que os negros, na figura de indivíduos ou grupos, eram expostos a situações de constrangimento público e privado em razão de suas características físicas, ou melhor, das representações discriminatórias baseadas em valores depreciativos atribuídos às marcas da ascendência africana. Essa dinâmica sociocultural ameaçava até o direito de ir e vir da população negra, como aparece no episódio em que sociedades dançantes formadas por pessoas brancas, em comum acordo, decidiram que os salões por elas frequentados não poderiam ser alugados às sociedades de negros. Curiosamente, julgavam poder interferir na liberdade dos proprietários dos imóveis. Por motivos óbvios, o jornal lançava-se ao combate de tal capricho. Aí ela traz um trechinho do exemplo. Ignoramos em que se funda essa gente para pretender postergar-nos assim. O que pensam? Porventura, a legislação existente faculta-lhes um direito e a nós outro? Acaso julgam-se nobres? Teremos plebeus? Não, 3 vezes não. A República, que desconhece honrarias, não vê nobres nem plebeus e tem sob sua proteção os cidadãos de todas as classes no seu território. E aí a professora Ana Flávia vai dizer, né, que toda essa mobilização que aparecia nesses jornais, né, era uma forma de enfrentamento também, de buscar uma localização de poder, né, identificar essas discriminações e também reivindicar um papel que muitas vezes só a imprensa realmente dá a esses sujeitos, né, de se posicionarem, de também terem visibilidade nas suas lutas, mas nesse momento é que se fala muito, né, sobre se as pessoas aqui no Brasil reivindicam seus direitos ou não. É importante a gente ter esses textos que dão conta dessa nossa mobilização, que é de muitos anos, e que mostram como a gente sempre tem lutado para visibilizar os nossos direitos por meio também da lei, dessas reivindicações por meio da lei, e o quanto é difícil de ter esse reconhecimento, mesmo quando isso está na lei, né? Então, esse texto da Ana Flávia Magalhães Pinto aí é um livro curtinho, né? Tem também o Histórias de Liberdade, que dá conta aí de outras figuras, né? Outros intelectuais, Luiz Gama, Machado de Assis, e tantos outros sujeitos históricos aí que abriram caminho para que jornalistas, por exemplo, como eu, né, e tantos outros, pudessem exercer a profissão, serem reconhecidos, né, e também no campo da literatura. Então, li um trechinho curtinho, né, para quem quiser ler um pouco mais, buscar então o trabalho da Ana Flávia e se enxergar ali, né, porque está dizendo de uma reivindicação de uma república que a gente luta até hoje, né, em valores democráticos, em direitos, e que há tanto tempo a gente tem buscado conquistar e parece sempre muito difícil, né? É isso, então, foi a Fernanda Bastos, e a gente segue. Diego, talvez, vamos lá. A Fernanda é poeta, mas é cheia de discurso articulado, né? Super! Tá, Ela tem um outro grande mérito, ela é a grande admiradora da prosa do Nelson Rodrigues, é importante dizer. Tá, é o seguinte, eu vou ler 2 poemas aqui, eu vou começar com um poema da Conceição Evaristo, que acho que é um dos nomes mais destacados hoje na literatura brasileira. O poema está no livro que tem como título Poemas da Recordação e Outros Movimentos, de 2008, que acho que é o único livro de poemas dela. É meio forte, mas vamos lá. O título é Certidão de Óbito. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo, no escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros.
E o segundo poema que eu vou ler é de uma poeta baiana chamada Lívia Natália. Isso aqui é de um livro de 2017, cujo título é Sobejos do Mar. E o título do poema é Frutos Estranhos. No tempo possível, talvez na chegada da noite enlutada, os frutos estranhos serão colhidos. Alguém romperá o talo desnatural que lhes enlaça o pescoço e lhes suspende como frutos negros, estranhos, à beira da clara estrada. Alguém enterrará fundo os frutos, 7 palmos cantados, num aleluia que abre as portas do céu, como quem mostra o caminho secreto para o quilombo possível. No ventre terroso e úmido de breu, os frutos estranhos criaram raízes enormes e cresceram altivos como árvores brutas que à noite entoam lamentos e juram voltar numa revoada de violentos fantasmas. Então essa é a Lívia Natália e o poema anterior foi da Conceição Evaristo. Ok, então, agora eu vou compartilhar com vocês, ao invés de ler um texto, uma mulher que para mim é uma das inspirações iniciais para que hoje exista o Sarau Elétrico. Ela é uma poeta e atriz capixaba, e uma vez, nos anos 90, eu trabalhava na Ipanema, a gente fazia o programa Folharada, Ipanema na TV, que era um programa bem anárquico, e uma pessoa trouxe do Rio de Janeiro um vídeo em que aparecia um projeto cultural, era um caminhão que ia assim, em vários bairros do Rio de Janeiro, e ali havia apresentações de artistas, música, teatro, enfim, era um mix de atividades. E eu vi, então, a Elisa Lucinda, que é a pessoa a quem eu estou me referindo, falando um poema dela, e eu fiquei assim, nossa, quem é essa mulher? Que coisa forte, intensa, era uma coisa assim, eu fiquei assim, porque não era uma coisa de declamação de atriz, embora ela também seja atriz, era uma coisa muito autoral, até porque os poemas eram dela, mas tinha uma força, uma veemência, enfim. A gente acabou se conhecendo, eu entrevistei ela na rádio, na TV, a gente ficou amiga, eu acompanhei algumas vezes que ela esteve aqui em Porto Alegre. Hã? Ela já foi ao Sarau, né? Várias vezes foi ao Sarau. E, enfim, é uma pessoa de quem eu gosto muito e ela continua assim com... Claro, ela tem um jeito de falar e uma postura, um posicionamento e uma verve que não tem para ninguém, né? Então, senhoras e senhores, Elisa Lucinda. Então, o anfitrião tem que ativar o compartilhamento aí do participante. Aí, anfitrião. Todo dia, no Rio de Janeiro, em muitos lugares do Brasil e do mundo, morre um menino preto, o João Pedro Mateus. A sociedade de supremacia branca, que é quem dita as regras da maior parte do mundo, é sempre muito violenta com o negro, traumaticamente cruel. A gente tem marcas, todo negro tem marcas psicológicas muito fortes. Uma sociedade toda estruturada para te dizer não, para dizer que aqui você não é bem-vindo, aqui você não tem valor, o que é que você está fazendo aqui? Isso não é uma paranoia minha, não, isso é um fato. Se você que está me ouvindo agora for branco, se lembrar de algumas situações dos negros invisíveis que frequentaram sua casa, estavam nas festas servindo, sem nome, essa é a herança terrível
que a escravização de milhares de negros nos deixou. Esse desprezo pela etnia negra, que fica simbolizada tanto pelo tiro nas costas que matou João Pedro e mata nossos meninos todo dia, quanto com o joelho no pescoço do George Floyd. É uma simbologia. Isso não vale nada. Isso é bicho. Eu trato como trataria um porco, que depois eu vou matar e vou comer. Então não dá mais. O que parece é que a sociedade explodiu. A sociedade que botava esse seu preconceito debaixo do tapete está explodindo. Ninguém aguenta mais. Essa dificuldade de leitos hoje na Covid-19 é uma dificuldade que todo pobre preto desse país enfrenta todo dia. É fila para leito, fila para consulta, filas imensas, inacreditáveis, de meses, mesmo sendo uma emergência. Eu conheço alguns casos. Então, assim, o que está acontecendo agora é isso. Quem está morrendo é mais preto, é mais pobre. E aí, os Estados Unidos põem fogo no parquinho, né? Saem para se indignar. A coisa que eu achei mais bonita daquela manifestação, apesar de ter sido dentro da pandemia, sendo um país que está totalmente contaminado, eu acho horrível que a gente esteja nesse momento, mas o isolamento social é a única coisa que pode nos proteger. Mas o que eu achei bonito foi ver a muralha. Uma das coisas que eu achei bonitas, né? Que eu achei bonitas é a muralha, sabe, de brancos antirracistas na frente dos negros e falando pro policial e eu. Porque aí o policial, um branco, ele pensa duas vezes antes de atirar. Isso que rolou na internet daquele empresário em Alphaville gritando ostensivamente, se achando maior do que o policial, é realmente uma coisa que não acontece com preto e pobre. Ele deu um tiro e ainda disse que foi, sabe, confronto, sabe, que foi o que o outro atirou primeiro. Então, assim, estamos vivendo um momento limite da civilização. Só que nós somos diáspora. Se você vir um documentário na Jamaica, em Belim, sei lá, você em Moçambique, em Cabo Verde, no Rio de Janeiro, você vai ver as mesmas dificuldades. É mundial, é onde nós fomos espalhados por tráfico de pessoa. Então eu acho que agora é hora de uma outra espécie de solidariedade. Uma solidariedade não é de caridade para ficar bem com Deus. É de organização de sociedade. Como é que eu faço? O que é isso que eu estou fazendo, que eu estou trazendo? Que lixo é esse que eu estou trazendo comigo? Eu sou nazista, então. Eu sou contra o que fizeram com os judeus e quero fazer isso com os pretos? Quem sou eu? A revolta dos pretos hoje é de que, peraí, o que mais que a gente vai ter que fazer para vocês pararem de dizer que é mimimi? Quantos mais tem que morrer, como perguntava a Marielle? Eu acho que aqui é uma convocação. A sociedade toda precisa ser antirracista. Senão vidas negras não importarão a ninguém. A sociedade toda precisa se desconstruir como racista, se desconstruir do racismo, se livrar dessa merda imensa. Existe um poema que eu poderia ter feito, mas foi feito por uma pessoa que, apesar de branca, era muito inteligente. Cecília Meirelles.
Tua raça de aventura quis ter a terra, o céu e o mar. Na minha, uma carícia obscura em não querer e não ganhar. Sua raça quer partir, guerrear, vencer, voltar, matar. A minha raça não. A minha não quer ir nem vir. Minha raça quer passar. É isso aí. Todos temos o direito de passar dignamente sobre a terra. Essa é a Elisa Lucinda, então. Enfim, a gente vai chamar mais um dos nossos convidados. Então, o Diego, queria que tu apresentasse o Jefferson Tenório, pode ser? Claro, claro. Pô, o Jefferson é um cara que surgiu já há alguns anos aqui no cenário, aqui publicando livros individuais, né? Começou lá com O Beijo na Parede, né? E aí depois ele publicou na sequência, no passado ou retrasado, o Estela Sem Deus, né? Que são dois romances que me parece que se complementam um pouco, porque são duas visões de passagem da infância para a adolescência, ou um pouco da adolescência para a vida adulta. São mais ou menos romances de formação, né? Uma do ponto de vista de um guri e um do ponto de vista de uma guria, assim. Então tem algo muito, muito bacana nesse universo que ele está construindo, assim. Enfim, o Jefferson tinha aparecido na fala do professor Fischer também antes, né, da cena aquela da batida policial do colégio e tudo mais. E é um cara que tá assim, tá abrindo a porteira aí para uma visibilidade nacional. Quer dizer, já abriu, né, mas agora cada vez mais se consolida, né? Eu não sei exatamente o título, eu esqueci de perguntar para ele, porque o próximo romance dele agora tá para sair nos próximos meses, eu acho. Quer dizer, ninguém sabe por conta da pandemia, né? Mas pela Companhia das Letras. Então é um salto também super, super importante de visibilidade de um autor gaúcho nacionalmente. Eu acho que a gente tem que estar muito orgulhoso também da produção dele. Olá, amigos do Sarau Elétrico. É um prazer participar dessa edição Vozes Negras. Agradeço aí o convite do professor Luiz Augusto Fischer, do Diego Grando e da Kátia Suman. Importante que neste momento a gente tenha essas vozes e essas leituras negras. E eu vou ler aqui dois trechos. O primeiro é desse livro aqui, O Beijo na Parede, lançado em 2013 pela editora Sulina. É a história de um menino de 11 anos que perde os pais precocemente e ele vai parar num abrigo para ser adotado. E eu vou ler o trecho em que ele está nesse abrigo. Certo dia me disseram que um casal estava interessado em mim. A gente ia fazer uma entrevista para se conhecer. Todo mundo falou que eu tive muita sorte de haver alguém interessado em mim. Assim tão rápido. Eu estava indo contra as pesquisas. Antes da entrevista, o Pouca Força me deu umas instruções, porque ele lia os jornais e sabia alguma coisa de psicologia. Olhe, João, quando estiver na frente deles, não banque o esperto, viu? Eles são adultos e percebem logo quando uma criança é mais esperta do que eles. E isso, cara, é um problema. Também não dê uma de retardado mental como Lentinho. Eles precisam acreditar que você tem 10 anos e não sabe nada sobre a vida. Isso dá a eles uma sensação de segurança. Assim, terão certeza de que você nunca terá um surto de violência contra eles. Outra coisa, desconfie sempre. Se forem muito simpáticos com você, desconfie. Isso é sinal de que esperam alguma coisa de você. O inseticida, por exemplo, era um dos nossos. O inseticida porque ele gostava de cheirar esses produtos de matar barata. Ele era um dos nossos. E na entrevista, o casal foi muito atencioso, muito isso, muito aquilo. Depois que levaram o inseticida para casa, descobriram que ele gostava de cheirar essas coisas, mandaram ele direto para uma casa de detenção para menores. Por isso, cara, desconfie deles. Fiquei muito impressionado com Pouca Força. Preciso ler mais jornais, pensei. Bom, e o outro trecho que eu vou ler é do meu próximo romance, chamado O Avesso da Pele, que deve ser publicado este ano pela editora Companhia das Letras, e trata da história de um rapaz de 22 anos, o Pedro, que conta a história do pai dele, que foi morto pela polícia depois de uma abordagem
policial aqui em Porto Alegre. Então eu vou ler o início do romance. Você caminha até o fundo da sala, onde está o aluno que levantou a mão. E ao se aproximar, ele diz que precisa sair. Você percebe que o rapaz não parece bem. Ele está pálido e com os olhos vermelhos. A turma está em silêncio, alguns atentos aguardando a reação do professor. No entanto, antes mesmo que você pense em dizer algo, o menino projeta o corpo para frente e vomita em cima de você. Agora a turma inteira olha em sua direção. Alguns riem. O rapaz tosse e ainda vomita mais um pouco. É o seu segundo ano naquela escola, e dentre muitas coisas vividas até ali, naquele dia você aprendeu que quando um aluno pálido, com os olhos vermelhos, levanta a mão pedindo para sair durante a prova, é bom não chegar muito perto e deixá-lo ir. Depois do rapaz ser atendido, você vai até o banheiro, evitando olhar para a própria camisa, porque não quer identificar que tipo de alimento o seu aluno ingeriu no café da manhã, mesmo que o cheiro nauseabundo lembre algo como café com leite. Nesse momento, você recorda das vezes que teve ânsia de vômito na escola. E foram muitas, aliás. O estômago sempre foi sua parte mais frágil. Quando você tinha 12 anos, sentiu pela primeira vez que aquilo que você sentia, você aprenderia a chamar de ansiedade. No início, era apenas um incômodo, mas logo surgiu sua dor nas mãos, os tremores e os calafrios. E, por fim, a náusea. Na sexta série, você teve o seu primeiro ataque de ansiedade por causa de um buraquinho no assoalho e também porque ouviu do professor de ciências que o Sol iria explodir dali a alguns tantos bilhões de anos. Seu corpo estremeceu quando você soube que o fim do mundo era real. Então, você passou semanas sofrendo pela humanidade, pelos astros, pelos planetas e pelo sistema solar. Você passou a sofrer por aqueles que viriam depois. Sofreu antecipado por todas as gerações seguintes. A morte tomou um contorno cósmico e assombroso para o qual você não estava preparado. Bom, esse então é o trecho do próximo romance, O Avesso da Pele, e agradeço pelo convite, né, de participar desse sarau. Um abraço a todos. Não, legal que ele escreveu em segunda pessoa, né? O narrador fica falando com o personagem, então, legal. Eu vou ler um trechinho aqui de um conto de um escritor que eu conhecia muito de longe, que eu passei a conhecer agora, porque a Roberta Flores Pedroso, minha querida amiga, e eu o entrevistamos para a revista Parentes. Hoje eu estou que é só propaganda da revista Parentes, aqui, né? Mas saiu uma entrevista com ele. Um grande cara com uma história que, enfim, meio trágica. É o Oswaldo de Camargo, esse cara aqui. É um senhor, ele nasceu em 1936, tem 80 e tantos anos, 84 anos. É um cara que escreve desde os anos 50, publica desde os anos 60. Eu conhecia dele só uns poemas que estão em antologias. E aí, quando a Roberta me propôs a gente conversar com ele, tá, enfim, fui atrás, fui lendo, e aí é um negócio assim arrebatador. Só para dar mais uma dimensão complicada desse troço, ele é o pai deste atual presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo. Caramba! Que é um negacionista, uma figura que acha que a escravidão foi benéfica, enfim, uma figura lamentável, né? E o seu Oswaldo aqui, eu conversei com ele por e-mail só, né? Então não falei ao vivo com ele. Esse cara, ele tem um livro de contos, que é esse aqui, ó, O Carro do Êxito. É um livro que tem uma edição posterior. Eu tenho essa aqui, que é a primeira, que é de 73. São vários contos, né? E ele escreve mesmo, ele diz, esse livro que eu mostrei antes aqui é um livro em que ele conta a história da infância dele, conta com memória mesmo, a raiz de um negro brasileiro. E, bom, enfim, filho de gente muito pobre, trabalhadores rurais, caipiras, numa fazenda de café no interior de São Paulo. E aí ele começa contando a história assim, dizendo que ele faz as contas, diz, eu nasci em 30 e tal, meu pai nasceu em não sei o quê, então, quando meu pai nasceu, em 1910, só tinham se passado 22 anos desde a abolição. Sabe essas contas assim que tu faz, né? Quando tu dá 2 ou 3 passos para trás, tu tá na escravidão, entendeu? Não é uma coisa assim, sei lá, de outro mundo, né? E, bom, como eu estava dizendo, ele diz que ele faz autoficção desde sempre. Ele nem sabia que esse nome existia, não existia, aliás, esse nome, esse conceito. Mas ele sempre faz ficção a partir da matéria-prima da vida dele mesmo. Bom, esse livro de contos aqui, ele tem um conto inicial que se chama Oboé, detalhe biográfico. Esse cara aqui saiu, enfim, de uma infância muito pobre, mãe morreu quando ele tinha 6 anos, uma coisa assim, de tuberculose.
O pai virou um dependente de álcool, um negócio horroroso, no interior e tal. Daí conseguiu ir para uma escola interno e tal. No começo da adolescência foi para um seminário católico e lá ele teve essa instrução, digamos, sei lá, ocidental, né? Então aprendeu muita coisa e se tornou músico. Ele toca piano e tal, né? E esse conto se chama Oboé e conta em primeira pessoa. O oboé é aquele instrumento lindo, né, de orquestra, aquele que afina todos os outros. E ele, narrado em primeira pessoa, conta a história de um sujeito que toca o oboé e está se aproximando do movimento negro em São Paulo nos anos 60. E aí ele toca, ele gosta muito de tocar, é muito, enfim, aquilo ali é uma coisa que move a alma dele, mas chega um momento que ele conhece uma militante do movimento negro. A professora Madalena Pires era vereadora. Uniram-se para elegê-la à Associação Negros Contemporâneos e tal, não sei o quê. Então, o movimento negro elegeu essa vereadora na ficção que ele está contando, né? Então, todos os caras tinham orgulho dela, porque ela era uma vereadora negra e tal. Foi visitar ela, eu estou pulando a história, só vou ler o finalzinho, né? E ele vai lá e diz, pô, eu toco oboé. Aí ela diz assim para ele, mas afinal você toca, Paulinho, e eles estão satisfeitos, encantados. Você distrai os velhos. Você está levando os moços a uma complacência satisfeita. A música do seu oboé tem uma clareza que a nada obriga, uma clareza inconsequente, portanto perigosa. Inflama o sentimento dos pretos, mas o que importa é inflamar a razão deles, diz a vereadora. Aí ela termina a frase dela dizendo assim, tenho contra o seu oboé uma antipatia de caráter político. Bom, e aí o cara fica arrasado, o cara toca o oboé, adora, só que aquele som bonito, sei lá, europeu, né? E ela diz, não, isso é um negócio que acalma a consciência e não é isso que nós temos que fazer. Aí eu leio o final do conto. Então eu falei à vereadora Madalena Pires, já com os olhos úmidos, já com a boca seca, tudo coberto de desgraça. Falei à vereadora e minha voz tremia demais. Por amor à raça, dona vereadora, não tocarei mais o meu oboé. Ela então me abraçou, mas eu senti que ela era fria, uma negra fria como ninguém. Até me arrependi de ter olhado as coxas dela, porque quando ele chegou na festa ele viu e achou ela linda e tal. Contudo, ainda me enlaçando o dorso magricelo, sua voz era toda segurança. Eu sabia que você o faria, Paulinho, eu sabia, você é um menino negro muito decente. Saí para a rua, deixei meu oboé em casa, corri à Associação Negros Contemporâneos, que era uma organização. Os velhos me amavam, me apertavam contra o coração, confiavam na voz do meu oboé, sabiam que ele era eu falando, muito eu, pretinho, apreciado e querido, cantava muito doce, humilde, aceitando meu sopro nas horas de amargura. Tinha um som pastoril, velho, ou som nasal de menininho adoentado. E eu estava doente, muito doente. Assim acaba o conto. Não sei se deu para ter uma ideia dele, assim, mas a história é essa, um menino negro que gosta de tocar oboé e uma vereadora negra engajada, eleita pelo movimento negro, nessa ficção que ele faz, diz para ele que ele tem que parar de tocar oboé, porque é uma coisa, digamos, alienante. Enfim, não sei se eu consegui dar uma ideia para vocês, assim, mas é isso. O Oswald de Camargo ele enfrenta temas muito duros, como, por exemplo, esse aqui. Gente do movimento negro, de esquerda, diz para ele que ele não pode mais tocar o oboé, porque o oboé é uma coisa de direita, digamos. É isso, né? Quer dizer, por um lado, isso é um dilema especificamente de um negro, e, por outro lado, isso é um dilema, entendeu, que pertence a todo mundo, né? Como é que a gente faz para ser feliz? Como é que a gente faz? A gente sacrifica o quê, né? É isso, é um grande escritor, o seu Oswaldo de Camargo. Certo, então vamos continuando, Diego, vamos lá. Kátia, será que a gente não vai com mais um convidado aí? Acho que podia seguir, né? Estava no nosso roteirinho aqui. Tá, não, então tá. Eu ia... Não, mas a gente pode ir num... Não, eu tô com leitura na mão aqui, é como preferir. Assim, não, eu acho que tu tá certo. Eu vou chamar, então, o Luiz Maurício Azevedo, que é escritor, ele é, como eu já mencionei aqui, também um dos responsáveis pela Figura de Linguagem, que é a editora que trabalha num nicho bem específico, né, de autores negros, minorias, digamos. Quer dizer, essa coisa de falar em negro e minoria também não dá no Brasil, né? Mas, enfim, minoria em termos de representatividade
enfim. O Luiz Maurício, então, também topou participar, para a nossa alegria, do Sarau Vozes Negras. Então, vamos ver. Olá, pessoal, todo mundo que está aí, Diego, Fischer, Kátia, Barack Obama, Michelle Obama, Povideri, todo mundo que está nesse sarau hoje. Eu vou ler um trecho, uma música, uma canção, quase que em homenagem ao trabalho que o Fischer e o Guto fazem de resgate da canção popular como forma literária. Eu acredito muito nisso, antes dessa acreditar, né? Então vamos lá. Você tem um carro veloz, eu quero uma passagem para qualquer parte. Talvez possamos entrar num acordo. Talvez possamos juntos ir a algum lugar. Qualquer lugar é melhor. Começando do zero, eu não tenho nada a perder. Talvez a gente construa junto algo que seja nosso, algo juntos. Eu mesmo não tenho nada a provar para ninguém. Você tem um carro veloz. Eu tenho um plano para nos tirar daqui. Eu trabalho numa loja de conveniências, luto para guardar um pouquinho de dinheiro. Eu não preciso ir muito longe. É só a gente atravessar a fronteira da cidade. Eu e você vamos conseguir empregos e finalmente vamos entender o que significa estar vivo. Você sabe que meu pai tem um problema. Ele tem quase um caso com aquela garrafa. Você sabe, você tem um carro veloz. Assim são as coisas. Ele é bem mais novo do que aparenta. Minha mãe foi embora e deixou ele para trás. Ela queria mais a vida, muito mais do que ele podia dar. Eu disse a mim mesmo, alguém que cuida dela. E assim eu larguei a escola. Você tem um carro veloz. Se for veloz o suficiente, nós poderemos voar para longe. Tomar uma nova decisão. Uma decisão de fato. Começando do zero. A gente podia fazer outras coisas. Porque você tem um carro veloz. Você podia me ajudar nisso, eu podia ajudar você e nós conseguiríamos sair do albergue, ter outra vida, tomar uma outra decisão. Eu me lembro daquela vez em que nós estávamos juntos no seu carro, eu tive a real sensação de que eu era uma pessoa. Você tem um carro veloz. Juntos podemos ir hoje para algum lugar, mas temos que tomar essa decisão agora. É partir ou definhar aqui. Você tem um carro veloz. Esse é um poema adaptado a uma música da Tracy Chapman. Ela ficou muito conhecida no Brasil por fazer músicas que as pessoas não entendiam o significado e colocavam em novelas, em telenovelas, para fazer trilha sonora de casais apaixonados. Mas a coisa vai muito além disso. Ela fala de uma realidade de abandono, de despreparo, de violência, de descaso, especialmente de violência que a gente pode intuir como violência contra a mulher, mas sem dúvida nenhuma é a marca da experiência negra sobre a Terra neste momento, século XX, século XXI, e que persiste apesar de toda a nossa luta. Mas a gente também tem um carro veloz. Tá, vamos seguindo, então. Eu vou chamar mais um vídeo para fazer aqui a minha, digamos, eu estou hoje no lugar de escuta, como se diz. Então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo de uma cantora que eu já compartilhei uma vez no celular, no sarau. Foi uma coisa assim, de tão assim, encantada e impactada que eu fiquei quando eu ouvi ela cantando. Essa menina, ela fez 18 anos agora, se chama Agnes Nunes. Ela nasceu na Bahia, mas vive na Paraíba, tem um sotaque assim, paraibano. E ela tem mais de 2 milhões de seguidores e ela começou assim, postando vídeos, ela cantando e tocando um teclado na sala da casa. E é incrível, porque ela, a partir disso, ela já obteve assim, um reconhecimento, ela já gravou coisas, artistas se ligaram nela, porque ela realmente canta muito bem. A música que ela vai cantar é de uma outra moça, também jovem, 20 e poucos anos, que também da região Nordeste, mas vive em Minas Gerais, se chama Bia Ferreira, é a compositora que também canta essa música. Mas eu vou botar na versão que me deixou assim, que é da Agnes Nunes. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta na
ser preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais, cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, vai pra escola a pé, não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula. Senta, espera, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula. E vê se não se atrasa de novo, a diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai bater, ela não vai dormir. Mas devagarinho ela vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia riem mais, humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, ainda tem vestibular e a boca seca, nem o cuspe. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmola e sem ir na faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá, você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e num silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi, dandará, oh dará, oh dará. Vamos pro canto onde o relógio para e num silêncio o coração dispara, dispara, oh dará, ei, ei, dará, ti, dará, oh dará, ti, dará, oh dará, ti. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Demais, Agnes, né? Vamos combinar.
Então, agora a gente segue por aqui, chamando mais um participante para esse nosso sarau, e eu gostaria então que o professor Fischer apresentasse a Natália Protásio. Pô, Natália Protásio é um outro presente também, né, desses tempos recentes. Eu conheci a Natália o ano passado, enfim, ela foi minha aluna na oficina que eu tenho lá no Estúdio Clio, né? E, pô, tá uma figuraça, assim, uma mulher muito inteligente, acolhedora, generosa, gentil. A história dela é rara para quem escreve, né? Porque ela é farmacêutica de formação e ela trabalha como farmacêutica, trabalha numa farmácia atendendo gente. Agora ela virou farmacêutica clínica, agora ela aplica injeção também, ela faz vacina e tal. E ela é de família pernambucana, estudou em São Paulo, morou na Europa, voltou para o Brasil, caiu aqui em Porto Alegre, está morando aqui. E também ela escreve bastante lá para a nossa revista Parentes e está lançando um livro esse ano e certamente vocês vão gostar muito. E é isso. A Natália Protásio, grande figura. Grande figura, a Natália Protásio. Tempo perdido, ou Quando todas as palavras já foram ditas, de Natália Protásio. Você me diz, olhai os lírios do campo, mas eu sou nordestina. Cresci brincando de esconde-esconde nos roçados de mandioca e de milho, comendo cuscuz com leite, no café, e meio-dia feijão com farinha. Não sei qual é a cor de um lírio. Não chamo a roça de campo. Não olho o mundo. Para olhar, preciso de tempo. Não o tenho há tempos. Só queria deitar e descansar, mas os pesadelos voltaram esta semana. E o pior não é o cansaço, não. Cansada eu estou há meses. O pior é não poder sonhar. O pesadelo ocupa o lugar do sonho e não sobra nada, além de uma noite turbulenta, depois de mais um dia cheio de desgraças. Você sabe quais. Não vou ficar enumerando as últimas, não sou repórter de TV. Para televisão também não tenho tempo. Tenho de correr para não deixar minha consciência gritar aqui dentro da minha cabeça o que tudo isso quer dizer. O que tudo isso que vocês querem que eu diga quer dizer. O que tudo isso que vocês querem que eu escute quer dizer. Não quero nenhum significado, nenhuma análise, nenhuma tese, hipótese, estatística. Minhas lágrimas não cabem numa planilha do Excel. A indignação de uma mãe não pode ser paga em fiança. E eu nem sou mãe. A vida de um jovem não vale a letra de um poema. E eu também não sou poeta. Eu sou só mais uma pessoa cansada. Cansada e sem tempo. Minha mãe alisou meus cabelos e me confundiram com a menina branca. Sem saber o que estava acontecendo, eu estudei numa escola particular. Minha pele clara confundiu-os de novo e eu fiz faculdade sem muito alarde. O mundo empurra de um lado e a gente crescendo dentro de um ônibus lotado aprende rápido a ocupar o espaço vazio. O mundo empurra de outro e a gente se espreme olhando para o chão para não incomodar. Entra mais gente, aquele passinho para o lado é o constrangimento de quem sabe que seria melhor se a gente não estivesse ali. A gente incomodaria menos se tivesse ficado em casa. A gente incomodaria menos ainda se nem existisse. Mas a gente existe. Eu existo. E ainda não sei o que isso significa. Queria escrever palavras que tocassem as pessoas e nos desse vontade de sair dançando. Palavras que traduzissem minha mãe, meu irmão, minha amiga, quem sabe até você. Queria ser uma árvore, ter a oportunidade de te fazer sombra. Queria te dar frutos, frutos suculentos que matassem a fome das crianças. Queria poder chover e das minhas lágrimas nasceriam flores coloridas. Quem sabe até algum lírio que não conheço a cor. Mas quando choro, tudo é ácido. Quando durmo, não descanso e abri os olhos, o mundo continua correndo para o caos. Não temos Deus. O criamos para poder matá-lo. Só sabemos fazer isso. Matar. A gente só deixa a criança nascer para termos mais uma vez motivo de dizer, olha lá, e de novo não deu certo. Andamos sem tempo
porque nos roubaram o direito de ter tempo. Vivemos morrendo porque nos roubaram o direito de existir. É isso aí, pô, grande. Vê que ela ficou ali na frente do portão e ali atrás está rolando aquele pavor, eu vejo. Eu que não sofro esse tipo de constrangimento, eu tenho medo da polícia por questões de memória do tempo da ditadura, né? Mas a polícia só piora ao longo dos anos. Bom, eu não sei agora o que eu faço, se eu leio um texto do Anderson França, que eu tinha tanta coisa assim que eu sempre estou, né, lendo o Anderson França no Sarau, desde que eu descobri ele numa entrevista na revista Trip, sei lá quando foi. Mas eu fiquei assim também impressionada com ele. E ele escreveu, ele está fazendo essa coluna de terça, que é para assinantes, enfim, ele também está na campanha do Apoia-se, enfim, está tentando sobreviver lá em Lisboa. Então, vou ler um trechinho dessa última edição em que ele falou, basicamente, da questão do George Floyd. E aí, o jeito que ele narra isso, então ele fala assim, ó, um funcionário pega numa nota de $20 e percebe que algo está errado. A nota não tem características normais. O homem que lhe apresenta a nota é George Floyd e daqui 17 minutos estará morto. O funcionário liga para o 911 e informa que há uma falsificação em curso. Os policiais chegam em 4 minutos. George tem mais 13 minutos de vida. Os cana americanos são rápidos, equipados e rápidos. São ainda mais rápidos se você falar a palavra mágica da eficiência policial, black man. Óbvio, o funcionário, atento ao mero fato de ser uma nota falsa, fez o que qualquer pessoa faria caso o cliente fosse, digamos, Gabriela Pugliese. Olha ela aqui de novo, depois de um sumiço. Pessoa loira, vibe californiana, cabelo soltinho, hálito vegano, apresenta uma nota de 20 qualquer merda de dinheiro do mundo numa loja onde foi comprar anyway, jujuba, sabor laranja e um adesivo de nicotina avulso. O funcionário, e se você não entendeu ainda, essa história não vai aliviar o lombo de mulher branca, o funcionário olha para Pugliese com seus olhos que parecem uma piscina cristalina no Nirvana Palace e liga para o 911, certo? Vamos lá. O funcionário vai olhar para aquela pessoa branca e ligar para a polícia? Não. Ele vai perguntar, ô senhora, eu estou tendo um pequeno problema aqui com a sua nota, acho que está amassada demais. A senhora teria um cartão para eu passar no débito? Parece mente criativa de roteirista, mas é isso, desse modelo que acontece. Pessoas brancas não são constrangidas ao entrar numa loja e menos ainda se tem um problema de pagamento. Elas são instruídas, ou levanta-se a hipótese de serem pessoas inocentes cometendo um equívoco sem maiores intenções. Eu estou dizendo algo inédito para vocês? Claro que não. Uma pessoa branca pode entrar num carro, colocar 8 cadáveres dentro do porta-mala ou no banco da frente, no teto do carro. Na verdade, um cadáver branco pode dirigir o carro, enquanto o outro branco fuma maconha, crack, dá tiro a esmo, comete 30 infrações criminais, mata pessoas numa sinagoga, bebe leite e faz o sinal do Reich, diz que vai dar um golpe de Estado, e essa pessoa não será sequer parada na Blitz. Uma pessoa negra está aparentemente com uma nota que não podemos afirmar que é falsa, pois não somos técnicos do Federal Reserve,
mas vendedores de lojas de conveniência, que ganham $4 a hora no país da liberdade. E nós chamamos a fucking SS neonazi de Minneapolis. E isso considerando verdadeiras as afirmações de que George Floyd tinha uma nota falsa, porque, repare bem, ninguém confirmou isso. Nenhum funcionário, nenhum psicólogo, testemunha, no one, nobody, caralho nenhum. Bom, ele segue com o texto, que é muito veemente e é muito bom, como todos que ele escreve, mas eu vou parando por aqui para chamar o último convidado da noite, e eu gostaria, então, que o professor fizesse aí as honras da casa para o Paulo Scott. Então, Paulo Scott é um cara que está há tempo já aí na estrada de escritor e tal, né? Hoje em dia ele é um escritor profissional, mas ele tem uma trajetória também rara porque ele era professor de Direito, acho que Direito Comercial, uma coisa assim, na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, sócio do escritório de advocacia, um cara que andava de terno e gravata e, ao mesmo tempo, era skatista. Ao mesmo tempo, não, alternadamente era skatista, era um cara que tinha uma vida dupla, por assim dizer, né? E é isso, aí ele começou já há muitos anos, ele começou a escrever, a praticar, e me lembro que a gente leu textos dele no Sarau, e foi lá no Sarau quando ele era ainda um gurizão, né, Kátia Suman? Sim, é sim, ele tinha escrito aquele com um pseudônimo que ele não misturava, era Eurodriz, uma coisa exatamente. Assim, né? E é isso, e aí ele tem escrito assim, textos muito importantes, e esse último romance dele, Marrom e Amarelo, porra, é um estouro, né? Assim, ele está sendo super lido, já foi traduzido para o inglês, está para ser lançado. É um cara que realmente acertou a mão assim, narrativamente. Ele já tinha um romance muito, muito bom, muito importante, que é aquele Habitante Real, né? Irreal, que botava em cena uma pequena índiazinha e tal, uma indígena. É isso, é um cara que está despontando como uma figura de relevo aí nessa geração, né? Um cara que imagino que vai permanecer, no sentido de que vai ser lido por outras gerações também. Olá, Kátia, tudo bem? Professor Fischer, Diego, aqui é Paulo Scott. Eu vou ler 2 poemas. O primeiro do livro Senhor Escuridão, que saiu em 2006 pela editora Record e chama Regra e Sujeira Racista. Estude além do 3º grau. Entenda o que significa odiar. Rode esse interminável carvão. Estenda-o à sua visita branca. O segundo poema é do livro Garopaba, Monstro Tubarão, que foi lançado em 2019 pela editora paulistana Demônio Negro. E chama Repetição. No dia em que Nelson Mandela é solto, saio do hospital acompanhando meu irmão. Vamos de mãos dadas até o metrô, equilibrando as mochilas e a nossa proximidade. No dia em que Nelson Mandela é solto, no olhar do meu irmão, o assombro dos que buscam por aceno durante a expatriação. E a preocupação de quem escapou da morte. No dia em que Nelson Mandela é solto, a Northern Line queima a grossura de nossos lábios, funde nosso olhar com a desatenção dos outros, no túnel e na velocidade, e não há como saber. No dia em que Nelson Mandela é solto, a decisão de sair do metrô e entrar num restaurante, esperando que a eletricidade atenue o destino, quando à mesa pedirmos um prato que não seja caro, mas que seja bom o suficiente para lembrarmos que estamos celebrando uma sorte ainda não retratada, e meu irmão não entende quando eu digo que Mandela foi solto. No dia em que Nelson Mandela é solto, voltamos de ônibus para o quarto alugado no oeste de Londres, onde é o nosso campo natal. E é mais difícil sem o peso das mochilas nos braços. No dia em que Nelson Mandela é solto, a tarefa de esquecer da alegria que foi sair do hospital e ficarmos deitados na cama que é a do meu irmão,
escutando o planeta que não para. No dia em que Nelson Mandela é solto, está o dia em que somos jovens, e nossas peles escuras mensura a crisálida marcada pelo início da noite que invade a vidraça do quarto. No dia em que Nelson Mandela é solto, a certeza de que, apesar da alegria recolhida, é preciso sobreviver e até separar um pouco da tristeza, não dar por completo o descarte. No dia em que Nelson Mandela é solto, a morte segue desprovida, e mesmo de vigia, eu durmo, logo depois que meu irmão dorme, levando as mochilas, tentando chegar no que se repõe à parte. Um abraço em vocês. Até. É isso aí, Paulo Scott, então, participando com a gente. E então é isso, né? Tivemos um sarau bem interessante, muito rico, com muitas participações. E era isso. Nós estamos sempre na campanha de auxílio, de financiamento da Rádio Elétrica, né? Tem lá no apoia.se/Rádio Elétrica para contribuir aí com a manutenção e o soerguimento e a, como se diz, e a ereção pode não, da grande rádio elétrica e essa potência do mundo da comunicação. Ué, pensei que fosse dizer a manutenção da hegemonia, alguma coisa assim. Não, logo me veio ereção na cabeça, então. Não, tudo bem, tá bem. Mas eu acho que é isso, eu acho que valorizar os alternativos, os pequenos e os não hegemônicos, assim como o Matinal Jornalismo. Matinaljornalismo.com.br, R$10 para assinar. Pô, R$10. Fazendo a alegria da gurizada. Isso aí. Então, era isso. O polaco hoje, dada a seriedade do assunto, ele nem deu muito a pinta por aqui, né? Vocês viram. Mas rebolou e se foi. E a gente vai ter agora uma canja também super especial da Pamela Amaro. A primeira vez que a Pamela participou do sarau foi no grupo As Três Marias, né? Ela é musicista, arte educadora, compositora, instrumentista e canta super bem também. E ela tem um trabalho, né, também paralelo às Três Marias, e a gente vai ter a canja especial de hoje com a Pamela Amaro. Valeu, então, meus queridos. Nos falamos. Até semana que vem. Valeu. Então, olá, gente. É um grande prazer participar do Sarau Elétrico. Estou aqui com o Vladimir Rodrigues e a gente vai estar fazendo algumas canções autorais, né? 3 canções. E é isso aí, vamos à luta e viva a nossa música. Esse amor que inspirou, revirou, que bateu, me levou como o vento e arrastou pensamentos pros lados de lá, fez o barco da vida arrumar e a maré da saudade encher. Começa a nascer no escuro do teu olhar. Esse amor fez cantiga dançar no salão, fez o sol abanar para mim, debochando da solidão. Eu que achava que não dava não e que nunca ia te encontrar, o destino
Juro Amar é uma canção de minha autoria. A segunda é Vou Me Aprumar. Deixa a chuva passar e eu vou me aprumar. Deixa a chuva passar e eu vou me aprumar. Deixa a chuva passar e eu vou me aprumar. Deixa a chuva passar que eu vou me aprumar. Deixa a chuva passar que eu vou me aprumar. Coitado de quem não quis me ver radiante feliz na rua ou no salão, pobre do perdão que tem que aturar. Olho gordo de campana, vá de retro e me deixa trabalhar. Que eu tô fazendo do meu jeito, vou de peito e respeito, tem só quem se ama. Deixa a chuva passar que eu vou me aprumar. Coitado de quem não quis me ver radiante feliz na rua ou no salão, pobre do perdão que tem que aturar. Olho gordo de campana, vá de retro e me deixa trabalhar. Que eu tô fazendo do meu jeito, vou de peito e respeito, tem só quem se ama. A vida tá dura e quem tem garra não anda para trás. Puxada de tapete só resvala quem o faz e fica de molho mané, olhando como é que é. Essência não é cheiro, é tempero carregado de axé. E fica de molho mané, olhando como é que é. Essência não é cheiro, é tempero carregado de axé. Deixa a chuva passar que eu vou me aprumar. Deixa a chuva passar que eu vou me aprumar. Deixa a chuva passar que eu vou me aprumar. Deixa a chuva passar que eu vou me aprumar. Isso aí, vou me aprumar. Bom, a gente vai fazer um pouco de Casa de Versos, que é o samba que dá nome ao meu primeiro EP solo, que eu lanço ainda este ano. Casa de Versos. A minha casa é de samba e teatro, construí em cada ato que ensaiei antes de entrar em cena pequena, não é feita de madeira, e sim dos versos de João Nogueira, que cantei de bar em bar. O travesseiro macio que eu durmo é desse suor noturno, cantando um bom refrão de Ivone Lara. Cheguei devagarinho, pisei miudinho, dei a cara pra bater. O meu colchão comprei com o dinheiro da moçada que pagou pra ver, dos livros que eu li, dos discos que eu ouvi. Guardei feito um tesouro enterrado no quintal, os versos de Marçal e o teco do tamborim. Guardei isso, ninguém tira de mim. A minha casa é de samba e teatro, construí em cada ato que ensaiei antes de entrar em cena pequena, não é feita de madeira, e sim dos versos de João Nogueira, que cantei de bar em bar. Chamei um bom pedreiro, que é batuqueiro e já deixou um axé. Na argamassa já continha graça, e o reco da pazinha deu samba no pé. Como é que é? A sala ficou colorida, cheia de retrato de gente querida, e na cozinha as panelinhas esperando no fogão. Só me dei conta que a colher de pau sumiu, virou baqueta na minha percussão. A minha casa é de samba e teatro, construí em cada ato que ensaiei antes de entrar em cena pequena, não é feita de madeira, e sim dos versos de João Nogueira, que cantei de bar em bar.
cada ato que ensaiei antes de entrar em cena pequena, não é feita de madeira. Sim, dos versos de João Nogueira que cantei de bar em bar. O travesseiro macio que eu durmo é desse suor noturno, cantando um bom refrão de Ivone Lara. Cheguei devagarinho, pisei miudinho, dei a cara pra bater, o meu colchão comprei com o dinheiro.